Salve, salve, irmãos conectados na Umbanda, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Vamos falar um pouquinho hoje sobre médios novatos, qual a importância e como o procedimento, como se portar a partir da entrada dentro de um terreiro de Umbanda. Vamos para a vinheta e vamos discutir um pouquinho. Salve, salve, irmãos! Sejam bem-vindos mais uma vez. É muito comum e é muito necessário esse debate sobre as primeiras visões de um médio novato de Umbanda, quando ele veio de uma outra religião e adentra no terreiro de Umbanda, ou como ele já é da própria de Umbanda, mas de uma vertente um pouco diferente daquela nova. Como que é essa necessidade? Como que são os primeiros passos para realmente aquela pessoa ter uma recepção, um carisma e ter uma legitimidade espiritual dentro do terreiro com os irmãos que já estão? Bom, vou falar um pouquinho sobre o meu ponto de vista particular como sacerdote, já deixando bem claro que qualquer colocação aqui é minha pessoal, não é generalizada de terreiro de Umbanda. Cada dirigente, cada sacerdote tem a sua visão e tem seus aparatos e suas formas de conduzir essas questões de médicos recém-chegados na sua casa. Aqui na tenda do caboclo, a gente tem que ter um pouco de cuidado, sim, com o médico que chega. Mesmo ele já sendo velho de Umbanda, mesmo que ele já tenha feito desenvolvimento, feito feitura de orixás ou qualquer outra coisa que ele possa alegar que já tenha sido feito, você tem que tratar esse médico sempre como um novato e um leigo de tudo. Por quê? Primeiramente, é o cara que chega na casa e precisa se afinizar com aquela vibração da casa, precisa conhecer as diretrizes espirituais e as hierarquias físicas que a casa mantém para se sustentar nos dois planos, precisa entrar em conexão com essas vibrações, porque mesmo tendo as suas entidades, tendo seus orixás assentados, os orixás conhecidos, é uma nova casa. Tem uma nova regência de orixás, de entidades ali dentro daquele terreiro, que aquelas entidades precisam também se adequar juntamente com o seu médium. Então, um dos erros mais cruciais é ele chegar jorrando conhecimento, jorrando sabedoria e exigindo algum tipo de respeito ou algum tipo de visão diferenciada perante os outros. Porque já tira que ele não tem conhecimento nenhum se ele é de Umbanda. Porque como você é de Umbanda, quanto mais conhecimento você tem, mais humilde você se torna, porque você tem mais compreensão do contexto geral do que é a Umbanda e do que é a espiritualidade superior, né? Então já é o primeiro ponto. Segundo, médios leigos que nunca foi de Umbanda, não sabe nada sobre Umbanda, chega no terreiro porque vem em busca de alguma coisa material, por exemplo. Geralmente essas pessoas que vêm de outras religiões mais convencionais, chega na Umbanda agariando milagres, querendo resultado imediato. Eu vim aqui porque meu marido, minha esposa, meu namorado me largou e eu preciso voltar para ele, eu preciso dessas coisas. Então, geralmente, já lá fora, socialmente, essa história de que a Umbanda faz esse tipo de agregação, esse tipo de trabalho que, no meu ponto de vista, é um trabalho sujo, vem com essas expectativas, vem com essas visão de que a Umbanda só recorro a ela quando eu preciso desse tipo de coisa. Esquece que a Umbanda é uma religião caritativa e evolutiva como outra qualquer, que trata não questões amorosas especificamente, traz seu namorado em 7 dias, traz seu marido de volta. Isso é coisa que tem nada a ver com religião, né? Do meu ponto de vista. A Umbanda não faz esse tipo de coisa. Aí chega aqui e se depara com uma outra visão, aí se decepciona. Mas eu vim aqui porque eu queria isso, não encontrei, não quero isso. Mas gostou da vibração da casa, da energia da casa, você tem que ter uma outra visão e uma outra forma de trabalhar esse médium, essa espiritualidade. Porque até então era leigo, era desconhecida. A visão que ele tinha no terreiro de Umbanda é totalmente distorcida. Então você tem que ter um aparato e tem que ter um outro cuidado, uma outra visão de doutrina para aquela pessoa. Para que ele primeiramente entenda o que é Umbanda, entenda o que é uma espiritualidade, para depois ser exigido alguma coisa. Por que tem que ter esse cuidado? Para um cuidado íntimo dentro do terreiro, porque se tratando de pessoas, há aquele convívio de ciúmes, um pouquinho de inveja dali, um pouquinho de desmerecimento daqui, a pessoa se sente... Não, os melindres nossos do dia a dia são inevitáveis dentro de um terreiro de Umbanda.
mas tem que ser trabalhado com todo cuidado, porque senão isso gera um desconforto muito grande e uma egrégora muito negativa, capaz de abalar todas as estruturas de um terreiro. A pessoa que está naquela frente, naquele comando, tem que ter um pouquinho de discernimento sobre essas questões específicas. Enfim, são os primeiros passos que um médium novato chega para passar dentro do terreiro. Segundo, as conquistas e os seus merecimentos, né? O médico, por ele batizar na Umbanda, dele aceitar a Umbanda como uma religião dele, assumida para toda a sociedade, para toda a sua espiritualidade, ele precisa mudar de postura. O que é mudar de postura? Mudar o nível de conhecimento, mudar a sua visão de conhecimento e, acima de tudo, mudar o seu comportamento espiritual perante toda a parte. Por quê? Ser médio de Umbanda não é só estar no terreiro na sexta-feira na hora da gira, não. Ser médio é 24 horas. Mediunidade é nossa, onde a gente está. E ser médio vai para onde a gente está. Agora, o desenvolver a mediunidade, praticar a mediunidade, aí tem local e hora específica. Mas ser médio, ser apto a ressentir vibrações, ser apto a vivenciar energias espirituais é 24 horas por dia. Até no nosso sono, a gente desdobra para viajar com nossos guias, com nossos mentores espirituais. Mas qual é o cuidado maior? A mudança de comportamento. O médium, ele precisa saber que a partir daquele momento entrou dentro do terreiro de Umbanda, ele não é mais marido e mulher, ele não é mais pai e mãe, são irmãos de fé. Tem que ser tratado de acordo. Eu já até falei em alguns vídeos sobre a questão amorosa dentro do terreiro. Isso é um cuidado muito grande que temos que ter para evitar problemas de foro negativo, digamos assim. Porque a Umbanda ela tem que ser tratada com cuidado, com espiritualidade. Você não pode, porque chegou num terreiro, você recebeu uma obrigação ou uma missão, fazer um trabalho dentro do terreiro, você querer crescer mais do que os outros, você querer ficar muito, elevar o seu ego, começar a desrespeitar as pessoas, começar a querer ser grande demais, porque muito pelo contrário, isso faz você ser pequeno e ser visto negativamente por todo o terreiro. Eu costumo dizer o seguinte, palavra de Pajão das Matas, Preto Velho Pajão das Matas, quer ser grande no terreiro de Umbanda, quer aparecer no terreiro de Umbanda, se esconda. Quanto mais escondido você fica, mais faz o seu trabalho no seu canto específico, maior você tem a ajudar, maior força você gera ali dentro. Naquelas alegorias, às vezes esquece o que está fazendo para se aparecer perante os outros. E isso te deixa você muito negativado e deixa você visto com maus olhos por todos do terreiro. Então, meu irmão, se você é novato, chegou no terreiro de Umbanda, seja ele qualquer for a vertente, tome cuidado na sua postura, mas não vai fazer isso que alguém está falando, está pedindo. Faça isso porque você está no terreiro de Umbanda. E o terreiro de Umbanda necessita seriedade, responsabilidade e respeito. Porque Umbanda é a coisa séria para gente séria. Não é local de brincadeira, não é local de piadas, não é local de ficar trocando barganha espiritual, não é local de ficar escolhendo médico com quem você vai trabalhar, não é local de você escolher entidade para a qual você vai se consultar, porque isso não é papel de médium e nem é papel de espiritualidade. Se tem um médium incorporado, se tem 2, 3 médios incorporados, se você vai para uma consulência, se você é um filho da casa ou não, se você tem que escolher para qual guia você vai falar suas necessidades, vai pedir a sua ajuda, você está sendo uma pessoa completamente hipócrita e negativada nesse sentido. Se o filho está trabalhando, se a filha está trabalhando, a entidade está ali, entidade nenhuma é maior que outra. Qualquer uma pode te ajudar. Então você tem que olhar, tomar cuidado com essa visão, porque isso você está deixando um livro aberto para qualquer pessoa escrever sobre a sua vida. Tem que tomar muito cuidado, né? Tem horas que precisa sim de um guia específico para um trabalho continuado ou para uma necessidade de um trabalho, geralmente do dirigente ou as cabeceiras da casa, mas isso é questões particulares. No dia a dia, nas consulências, nos atendimentos, você não pode fazer esse tipo de separação de escolha, porque isso te leva a um demérito espiritual muito grande, uma quebra de confiança e de responsabilidade por todo o terreiro e pela espiritualidade, que é muito mais importante. Se você tem um ogã, por exemplo, que toca um tambor, você não pode elevar o seu ego, você não pode passar por cima da hierarquia da casa, você tem que colocar a humildade, porque dali tem toda a fonte de energia para os trabalhos ocorrerem. Então tem que ter toda uma capacitação espiritual, toda uma mudança de hábito, toda uma mudança de melhoria espiritual interior para que você possa ter essa condição plena de evolução,
receber condição de tratamento, receber condição de evoluir e praticar a sua caridade, que é o foco maior dentro dos terreiros de Umbanda. Então, meus irmãos, observe bem essas questões, se tem alguém no teu terreiro passando por essa dificuldade, por esse momento. Se você está nesse momento passando por essas situações, vamos pensar direitinho, vamos tomar cuidado, espere, não vá contra o tempo é devagar, o tempo tem sua hora para tudo. Não atropele as coisas, não atropele o conhecimento, vá devagar, vai tranquilo. Axé, Oxalá te abençoe, todos os pontos vibracionais te dê equilíbrio e até o próximo vídeo.